estamos aqui com o 6º episódio do Boop Talks, nosso podcast. Estamos aqui com a nossa convidada, Priscila Godoy, neuropsicóloga, que vai falar sobre um método novo de intervenção com autistas. Priscila, muito prazer estar aqui com você. Muito prazer, Renata, prazer, Marcos. É isso aí. Queria que a gente, primeiro você se apresentasse, né, para nós, teus cursos, como é que você fez tua formação aí? Claro. Bom, eu sou Priscila Godoy, eu sou psicóloga, me formei na Unifesp em 2014. De lá eu fui fazer residência, né? O meu início ali da carreira clínica foi no Hospital AC Camargo, então foi com residência em um hospital oncológico. Ali eu comecei a ter contato com pacientes tanto infantis quanto adultos idosos, com algumas queixas de impactos cognitivos relacionados tanto ao câncer em si quanto aos tratamentos adjacentes. Dentro disso foi onde começou a despertar meu interesse pela neuropsicologia e pelas neurociências. Fui fazer, então, a especialização em neuropsicologia no HC com a professora Eliane Mioto. De lá, logo fui para o mestrado, né? Fiz o mestrado na psicobiologia da Unifesp, com a professora Cláudia Berlin e a Débora Suchek. Ali eu estudei bastante sobre a neuropsicologia do neurodesenvolvimento. Durante o meu mestrado, no final do meu mestrado, eu participei de um evento financiado pela FAPESP, com participação de pesquisadores do mundo inteiro que trabalhavam com pesquisas de cognição social, e foi lá que eu conheci a Elizabeth Shepherd, que na época... a Elizabeth, ela é escocesa, né, e ela vinha ali trabalhando na época como cientista da King's College de Londres, lá no Reino Unido, e ela tinha recém-chegado ao Brasil no Instituto de Psiquiatria, estava se credenciando como, então, orientadora do programa, e então a gente acabou fazendo aí, tendo um vínculo, uma conexão muito boa a nível daquilo que a gente se interessava em estudar, e fui fazer, então, o doutorado lá no Instituto de Psiquiatria com ela, e não saí nunca mais. Agora a gente está na psicologia da USP, né, no Instituto de Psicologia lá da USP, com o Nina Lab, né, que é o nome do laboratório que a Liz e a Elizabeth Shepherd lidera, e agora, então, eu estou trabalhando no meu pós-doutorado lá com ela. Que bacana, Priscila, e essa tua carreira acadêmica super forte aí dentro do desenvolvimento, né? Hoje a gente convidou especialmente a Priscila aqui para contar sobre o PACT, que é um método de trabalho com autismo. Priscila, me conta um pouco como é que surgiu o PACT. Ele já tem... Em que país ele foi fundado, como ele surgiu e como ele veio parar aqui no Brasil, né? E o que é o PACT, né? E o que é o PACT? Perfeito, então vamos lá, gente. Essa pergunta é grande. Bom, a PACT, eu chamo de A porque eu chamo de intervenção, né? Mas pode ser O, pode ser A, tanto faz. Bom, o nome oficial da PACT é Pediatric Autism Communication Therapy. Então, como se a gente fosse traduzir para o português, seria terapia de comunicação pediátrica para o autismo, né? A PACT, ela foi desenvolvida no Reino Unido por um grupo de pesquisadores liderado pelo professor Jonathan Green, que é um psiquiatra da Universidade de Manchester, e por uma fonoaudióloga, a doutora Catherine Aldred, que também é lá da Universidade de Manchester, tá? Então, bom, o que acontece, né? Na Europa, especificamente no Reino Unido, eles têm um sistema de saúde pautado fortemente na assistência pública. É um pouco diferente do modelo do SUS, do que acontece aqui no Brasil, mas ele é pautado no público. E assim como a gente tem visto acontecer aqui, né? Lá atrás, no início dos anos 2000, até antes, né? Final dos anos 90 ali, já estava existindo um crescimento muito grande, né, do número de diagnósticos de autismo e de outros transtornos do neurodesenvolvimento. A gente tinha ali toda uma discussão, né, e isso eu tô contando lá da época do Reino Unido, tá? Existe uma discussão muito forte ali sobre como que a gente pode
dar esse suporte, oferecer esse suporte, ao mesmo tempo conseguir garantia de acesso para boa parte da população, né? E entender ali como que as neurociências e o que a gente tem hoje, né, em relação a evidências que surgiram nas últimas décadas, vem para dar suporte para o que pode ser uma intervenção viável, né, para o autismo, que pode ser uma intervenção que, ao mesmo tempo, traz melhoria de qualidade de vida e desenvolvimento para a criança, mas, ao mesmo tempo, respeitando a neurodiversidade e as particularidades e individualidades daquela criança, né? Então, a PACT, ela foi desenvolvida muito baseada... Ela é exclusivamente baseada na lógica do neuroconstrutivismo, na lógica das neurociências. Então, é o que a gente tinha de informação, que eles tinham, né? De informação das melhores evidências científicas, das melhores publicações, dos impactos de evidências, que a gente pode, então, unir forças desses diferentes tipos de métodos para criar e desenvolver uma intervenção que foi, então, testada, né, num primeiro ensaio clínico randomizado, bastante grande, publicado no The Lancet, que é um jornal de altíssimo impacto no mundo, em 2010. Então, ali a gente tem o primeiro artigo que fala sobre as evidências da PACT, numa amostra grande, com uma metodologia científica muito rigorosa. Então, esses pesquisadores, eles são muito famosos no mundo pelo rigor deles, a nível de método e análise. E depois, esse mesmo estudo, então, eles fizeram um follow-up, então eles acompanharam essas crianças que receberam a PACT nesse estudo de 2010, e 6 anos depois, eles reavaliaram essas crianças para a gente saber quais tinham sido os impactos ao longo prazo de ter recebido essa intervenção, e aí os resultados foram muito interessantes também, mostrando a eficácia, né, a permanência da eficácia ao longo prazo, o que é muito rico, considerando que é uma intervenção, que é um protocolo fechado de 6 meses e 12 sessões, né? E que é mediado pelo cuidador, ou seja, a gente fortalece, a gente guia o cuidador durante todo o processo da intervenção, o terapeuta guia o cuidador a se tornar autônomo na identificação, na observação dos sinais de comunicação e interação da criança, nos sinais de comportamento da criança, para que ele, cuidador, tenha autonomia de criar e desenvolver o que ele vai usar de estratégias com aquela criança. Então, diferente de outros métodos de treinamento parental, em que eu posso, por exemplo, dizer aos pais o que fazer ou o que não fazer, na PACT, na verdade, a gente faz um processo quase que terapêutico do cuidador, porque a gente guia ele a se tornar sensível e responsivo na interpretação dos sinais da criança, tá? E aí, o que foi muito interessante, então, nesse estudo do follow-up, foi exatamente isso, que essas estratégias que foram trabalhadas com os pais durante 6 meses, elas permaneceram durante 6 anos, e isso, inclusive, melhorou a autonomia e a qualidade de vida dessas crianças e as habilidades de comunicação e interação social ao longo prazo, mesmo que elas não estivessem diretamente recebendo uma intervenção por um terapeuta. Sim. O que torna o custo muito menor para o sistema, muito mais acesso às famílias, porque eu tenho um protocolo com começo, meio e fim, né? Então, muito mais famílias conseguem ter acesso. E então a PACT, ela foi desenvolvida neste cenário. E Priscila, é a partir de que idade que começa essa intervenção? Perfeito. Então, de acordo, né, com os estudos e tudo que eles fizeram na criação do protocolo da PACT, ela é, então, indicada para crianças de 2 a 11 anos de idade, tá? Algumas pessoas me perguntam, mas e dá para fazer com pais de adolescentes? Isso não foi testado. Como a gente trabalha com ciência, a gente só trabalha com aquilo que tem evidência, né? O método, todo o processo que existe de testagem de eficácia é para crianças de 2 a 11 anos. Tá. E menor de 2 anos, Priscila, vocês, na pesquisa, vocês... a fase do desenvolvimento é diferente, é por isso que foi colocado esse recorte. Por causa da dificuldade também do diagnóstico, né? Perfeito. Então, vocês trouxeram 2 pontos muito, muito relevantes. Bom,
Depois que eles desenvolveram a PACT, esse mesmo grupo de pesquisa começou a trabalhar e pesquisar e se debruçar numa outra intervenção que eles desenvolveram, que se chama iBasis VIP. A iBasis, ela é uma intervenção muito semelhante à PACT, ela tem os mesmos métodos de entrega, a mesma lógica de guiar os pais a se tornar mais sensíveis e responsivos ao bebê, só que para bebês. Então, aquilo que é o conteúdo que é guiado e trabalhado nas sessões muda um pouco da iBasis para PACT, a forma como isso é feita. E isso está relacionado exatamente ao que a Renata falou. Porque ainda não tem sobre o diagnóstico. Então, Sim. uma criança de 2 anos, geralmente, eu já tenho, mesmo que eu não tenha o diagnóstico e não precisa ter para fazer a PACT, ela é uma criança que ela já tem sinais mais claros de alguma dificuldade, de alguma alteração no seu desenvolvimento das habilidades de comunicação social. Sim. No bebê, a gente já tem alguns sinais bem precoces documentados também na literatura, como a questão do olhar, do apontar, né? Alguma questão motora. A gente também tem, mas é diferente, é mais difícil de ser identificado, né? E aí o ponto é que na iBasis, a gente vai trabalhar o desenvolvimento da sensibilidade, da responsividade, exclusivamente, sem pensar na lógica da dificuldade que já entra mais na PACT. Então, hoje, eles têm lá no Reino Unido e na Austrália, que é onde eles têm trabalhado muito em conjunto com a iBasis e a PACT, com o governo da Austrália também. E aqui a gente também. Então, primeiro a gente começou a trabalhar com a PACT, fizemos todo o processo de validação e adaptação aqui para o Brasil, eu e a Elizabeth Shepherd. E a Lizzie depois iniciou o projeto, um grande projeto dela, que é o Florear, né? Que testou, então, a eficácia da iBasis com bebês em risco para transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo e o TDAH. Bem legal. O que é em risco? São bebês que são com risco familiar aumentado, ou seja, tem irmãos já diagnosticados ou pais. Sim, já tem um histórico Já familiar. tem um histórico, isso. Então, a PACT, ela não é necessariamente só para autistas, é para outros do neurodesenvolvimento. Bom, então, a PACT, ela foi testada, né? Só para autistas. Volta à ciência da coisa, que é o seguinte, ela foi testada, ela foi desenvolvida e testada como sendo uma intervenção mediada por pais para o melhor desenvolvimento das habilidades de comunicação social da criança autista ou com sinais. Então, ela não precisa ter o diagnóstico, mas ela é voltada para as habilidades de comunicação social que, por ser um domínio muito central do desenvolvimento cognitivo na criança, por consequência, quando a gente trabalha, né, fortalece o desenvolvimento da comunicação social, a gente também fortalece o ganho de autonomia dessa criança, a independência, a gente diminui a ansiedade dessa criança porque ela consegue comunicar melhor as suas necessidades, né, os seus interesses. A gente consegue reestabelecer uma sincronia de comunicação e interação entre o cuidador e essa criança, para que eles consigam ter uma comunicação melhor compreendida um pelo outro. E aí, tendo isso compreendido, a criança, ela entende, ela consegue ter uma melhor percepção de que a comunicação traz respostas. Sim. E aí isso acaba trazendo também um desejo, uma necessidade ou um avanço no comunicar em outros contextos. Sim. Então, quando a gente trabalha a comunicação social da criança com seu cuidador primário, seu cuidador principal, a gente acaba tendo uma cadeia de efeitos positivos nesse desenvolvimento como um todo, né? Então, ela é pautada na comunicação social. Sim. Agora, o que a gente está começando, mas, né, foi testado só para o autismo. Isso, ou para sinais, para alterações Tem estudos do desenvolvimento para outros... da comunicação social. Então, agora a gente está com uma pesquisadora que acabou de entrar no nosso grupo lá no Nina Lab, a Isabela,
que ela vai testar a PACT em TDAH. Ah, legal. Então, para crianças com sinais aí de Uma TDAH. suspeita, Sim, né? porque o outro projeto já tem autismo e TDAH, né? O da Isso, Lisa. exatamente. E principalmente sim. porque a gente observou muito, e a gente tem observado bastante, tanto nos nossos estudos quanto nas crianças que a gente aplica a PACT clinicamente, porque muitas vezes a gente tem a co-ocorrência do autismo com o TDAH, né? E a gente Exato. consegue ver, é bem visual, assim, aquelas crianças que têm o TDAH associado ao autismo, quando a gente aplica a PACT, ela traz um benefício enorme também, porque existe uma grande um grande espaço entre aquilo que os pais, ou o cuidador principal da criança com TDAH e a criança com TDAH esperam nessa comunicação e nesse comportamento, no brincar, na interação, e isso acaba atrapalhando muito e gerando, por exemplo, mais comportamentos de difíceis manejo, né? Então, quando a gente tem uma comunicação, uma interação mais sensível e responsiva entre o cuidador e a criança com TDAH também, a gente diminui, por exemplo, os comportamentos de difícil manejo, Sim. que são queixas frequentes no TDAH. Então, Sim. a gente começou... Inclusive a parte social também, para parte muitos. social, perfeita. Então, a gente vai começar a testar isso. Priscila, então é um treinamento que envolve muito os pais. Isso. E uma pergunta, né, delicada, mas se a criança tem um pai, só uma mãe solo, isso faz diferença para o impacto da aplicação dessa mãe que vai ter esse relacionamento? Como que funciona isso? Ou Não, também uma perfeito. questão, se os pais terceirizam esses filhos, tipo, é a babá, com quem que vocês fazem essa Perfeito. intervenção? Ótima pergunta, ótimas perguntas. Então, bom, os estudos da PACT de 2010, desde o primeiro estudo até hoje, eles vêm avançando muito em tentar mensurar e avaliar quais variáveis podem ser facilitadoras ou mais desafiadoras para os resultados da intervenção, né? Então, quando a gente tem uma intervenção que tem uma eficácia num estudo de um ensaio clínico com uma população grande, depois é muito importante que a gente consiga ir refinando isso e tentar entender quais são as características específicas de cada família que podem contribuir para os melhores efeitos da intervenção ou não. Então, isso vem sendo estudado ao longo do tempo, a gente já tem alguns estudos publicados no Reino Unido, e é o que o nosso estudo agora com a PACT no Brasil vai fazer, né? Então, nós vamos implementar a PACT em 13 serviços de saúde públicos de saúde mental aqui do Brasil, né? Então, nós temos serviços de todas as 5 regiões. Porque hoje é só particular. Hoje, a gente tem, na verdade, nós temos profissionais que a gente já treinou, então a gente vem treinando profissionais aqui no Brasil que querem se formar Sim. e terem esse método no seu repertório terapêutico. Então, a gente vem treinando desde o início de 2024, a gente abre turmas de formação. E aí agora o que a gente quer fazer, a gente quer saber se a PACT ela vai ser viável também para o nosso sistema público de saúde sim. aqui. Uma vez que lá no Reino Deu Unido e em outros países da Europa agora, eles já têm esse processo de implementação nos serviços públicos. E agora a gente está fazendo isso aqui no Brasil também. Só que para fazer isso, exatamente como a sua pergunta, Marcos, a gente precisa entender se, por exemplo, variações culturais, Perfeito. variações educacionais, sociais, socioeconômicas. Então, nós temos, né, pessoas são diferentes, contextos são diferentes. Então, sempre que a gente pensa em pegar uma intervenção que foi testada no universo científico, acadêmico e num contexto diferente, a gente precisa fazer todo um estudo de implementação e validação num novo contexto para a gente poder afirmar que essa eficácia se mantém dentro dos diversos contextos que a gente tem. Então, para responder essa sua pergunta, a gente tem algumas pesquisas em andamento. Agora, o que é a lógica da PACT? A gente aplica para quem é o cuidador principal, independente de quem seja. Perfeito. Então, pode ser a mãe, pode avó, ser o pai, babá, pode ser a avó. A babá é a pessoa que passa mais tempo com a criança, legal, a gente aplica a PACT na babá, o que é uma coisa muito interessante, porque uma angústia hoje que muitos pais, né, e mães de autistas sentem é que essa questão de, puxa, mas, por exemplo, se eu voltar a trabalhar, se eu for trabalhar, quem que vai ficar com o meu filho? Porque quem vai fazer essa intervenção? Existe uma dificuldade
né, dos pais de autistas se sentirem seguros em deixar a criança que tem Sim. um comportamento diferente do que é esperado socialmente, por exemplo, com Perfeito. uma babá que talvez não consiga entender um pouco esse manejo, Esse Sim, né? vínculo, é. entender. Esse vínculo, perfeito. Então a gente aplica, né? A gente pode aplicar PACT para essa babá, que vai melhorar a capacidade dela de ter uma leitura sobre a criança, uma sensibilidade, uma responsividade, vai entender como essa criança funciona e interage, se comunica. Ou um acompanhante terapêutico, no caso da família que Sim. tem o acompanhante terapêutico, a gente aplica também no acompanhante terapêutico. Então, quem fizer esse papel de cuidador principal, ou que passa uma boa parte do tempo com a criança, pode receber a intervenção. Priscila, e você estava falando que são 13 regiões que vão ser implementados o PACT aqui no Brasil. Isso. Só são... Não, desculpa, são 13 serviços a 5 regiões do Brasil. Ah, tá. Perfeito. É 5 regiões do Brasil. E aí estão espalhados, então. Isso, É- é bem diverso. Então, nós temos 2 a 3 serviços para cada uma das 5 regiões do Brasil, né? Uhum. Tanto de capitais quanto de cidades do interior. Então, a gente tem até cidades muito pequenas do Amazonas, como Boa Vista do Ramos, que é uma cidade que fica a cerca de 10 horas de barco de Que legal. Manaus. Então, uma cidade bem isolada. Até grandes capitais como São Paulo, Fortaleza, né, Goiânia. Então, a gente tem Que interessante. tanto cidades para todas as regiões, a gente tem cidades do interior e capitais com diversidade, exatamente porque a gente quer entender as limitações que poderiam acontecer nessa Em contexto diferentes diverso. contextos, Isso. né? Sim. Uhum. E Priscila, o método mais conhecido para intervenção com autismo é o ABA, né? Que todo mundo fala. Então, a PACT, ela, quando faz uma intervenção da PACT, essa criança também precisa passar com o ABA, são complementares, um anula o outro, como que é? Se você puder explicar um pouquinho aí dessa diferença, enfim. Tá. Bom, essa pergunta ela é complexa e ampla. Eu vou tentar responder. Vamos lá. A PACT, então, ela não foi. O desenvolvimento dela não é com base. Ela não é de base clínica, ela é de base científica. Tá. Diferente do ABA, né? Então, assim, a gente pode... Eu gosto muito de pensar na psicologia e nas abordagens como uma evolução histórica, né? Então, eu gosto de entender a forma como as nossas abordagens e intervenções acontecem, elas vão sendo criadas e desenvolvidas ao longo do tempo, conforme a gente vai tendo modificações na nossa estrutura social, Sim. cultural e nas nossas tecnologias científicas, né? Perfeito. Então, eu vejo muito o avanço da psicologia como algo muito mais histórico do que como separar por classes ou times de futebol. Então, vamos lá, vamos pensar, né? Então, a análise do comportamento aplicado, ela surge num contexto em que uma demanda, uma necessidade da psicologia de começar a medir melhor os comportamentos, entender como que a gente observa os comportamentos observáveis, ou seja, como a gente consegue quantificar isso, como que a gente consegue criar métodos para que eu estude de forma sistematizada o comportamento humano e as intervenções que eu faço, né, os resultados de intervenções que eu tenho. Perfeito. Então, dentro disso, a gente teve dentro do contexto em que o ABA foi desenvolvido lá atrás, né, com Pavlov inicialmente, enfim, hoje a gente veio também tendo o desenvolvimento do ABA, assim como de toda a psicologia, de chegar numa lógica mais naturalista. Então, ao longo do tempo, os próprios profissionais do ABA foram modificando Sim. a forma como eles Se trabalham com as modernizando, crianças, né? de acordo com as evidências foram trazendo e aí, o que a gente tem hoje de evidência quando a gente pensa em intervenções para autismo? Que é muito importante que elas sejam naturalistas, ou seja, elas respeitem a individualidade daquela criança, o desenvolvimento, o tempo de desenvolvimento e o ritmo dela, que elas respeitem, que elas sejam de acordo com o interesse natural da criança durante esse processo de interação e desenvolvimento. Então, o ABA, ele foi se modificando ao longo do tempo, apesar de que, óbvio, né, como tudo, a gente vai ter aqueles profissionais que, né, conseguem acompanhar a mudança. Né, essas atualizações e aquilo que é, de fato,
relacionado a um cuidado que vai trazer melhores efeitos ou não. Então, né, como tudo, a gente tem essa variação. Então, o que eu posso dizer, né? Se a gente for pensar, a gente tem um estudo muito interessante que que foi publicado em 2020, depois atualizado em 2022, que chama Project AIM. AIM, AIM, Project AIM. Certo. Então, esse estudo, ele foi um estudo que teve como objetivo fazer uma grande meta-análise de tudo que a gente tinha de intervenções para o autismo no mundo, para tentar mapear o que de fato a gente sabe. Então, assim, quais são os vieses de cada estudo que a gente tem sobre as diferentes intervenções, quais foram as metodologias aplicadas. Então, quando a gente tem artigos científicos publicados, a gente pode ter aqueles com um rigor metodológico bom, outros nem tanto. A gente pode ter risco de vieses maior e risco de vieses menores. A gente pode ter resultados sendo um pouco extrapolados ou não. Então, o que esse estudo fez, esse projeto fez? Eles reuniram tudo que tinha de evidência no mundo, de artigos publicados sobre intervenções para autismo. E o que eles chegaram à conclusão? De que as intervenções, elas têm melhores resultados quando elas são, então, de base naturalista, precoces, e que sigam, e que sejam neuroafirmativas, ou seja, elas conseguem respeitar o desenvolvimento natural daquela criança dentro da sua individualidade, né? Dentro do ABA, atualmente, a gente tem alguns métodos que são naturalistas, né? Que seguem essa lógica. Um pouco diferente de como a PACT faz. Então, a PACT, ela é uma intervenção que ela é naturalista, né? Ela é precoce, ela é desenvolvimentista. E só que a diferença é que a PACT, ela é um pouco mais... Ela não tá baseada, ela não tem como objetivo final modificar o comportamento da criança, né? Ela tem como objetivo final modificar o comportamento dos pais. Sim. Perfeito. Então, essa é a grande diferença. Que a aba é das crianças e aqui é pais. onde a gente consegue fazer algo complementar, sim. né? Então, assim, eu não vou entrar na discussão, que eu sei que existe uma grande discussão atual e que é importantíssima que ela exista, sobre o ABA. Acho que a gente está vivendo um momento em que... Um boom, que é né, um do boom. ABA. A gente teve um boom, a gente teve um grande problema com esse boom, porque a gente começou a ter ali profissionais não tão qualificados e não tão responsáveis lidando com isso. Então, assim, não vou entrar no mérito do ABA, mas o que eu quero dizer é que a PACT, ela pode ser usada como uma intervenção única, porque uma vez que eu guio esses pais a aprenderem como a criança aprende, eles se tornam os sujeitos, os agentes ativos do processo de desenvolvimento dessa criança. E até diminui no método ABA para as crianças poderem participar. Aí você consegue diminuir, por exemplo, isso alguns estudos no Reino Unido já estão mostrando, que você consegue diminuir a necessidade dessa criança ao longo do desenvolvimento de vida dela, a necessidade de intervenções tão focadas num terapeuta, que é muito mais custoso, gasta, né, muita energia e tempo e dessa muitas criança. Horas também, você acaba institucionalizando muito essa criança. A criança passa muitas horas com um terceiro, com um profissional. Então, a PACT, ela diminui isso, porque ela coloca, ela empodera essa família como esse agente ativo nesse processo de desenvolvimento da criança, mesmo ela tendo um desenvolvimento neurodivergente. Né? Porque o que muitas vezes acontece? Os pais, eles acabam tendo a ideia de que porque meu filho tem um desenvolvimento divergente, só quem consegue ajudá-lo a se desenvolver é um terapeuta, é um profissional. E isso não é verdade. Isso não é verdade. É um treinamento parental bem especializado, né? Pelo que você para tornar esse cuidador empoderado para o desenvolvimento da sua criança, mesmo ela tendo um desenvolvimento neurodivergente. Então, a PACT, ela pode ser usada em conjunto com profissionais que já utilizam a ABA, e aí, né, com objetivos diferentes,
Ou ela pode ser usada também de maneira autônoma ali, sem a associação de outras intervenções. Priscila, e qualquer nível de suporte, o PACT, Um, dois, ele três. é utilizado? Perfeito. Então, a PACT, e isso é muito legal, porque o ensaio clínico, e essa foi uma preocupação do grupo de pesquisa que desenvolveu e testou a PACT, que também fossem incluídas crianças com níveis de suporte 2 e 3, com deficiência intelectual associada. A gente tem um grande número ao longo do tempo, né, das ciências, a gente tinha muitos estudos que focavam muito em crianças com nível 1 de suporte, porque acaba tendo menos vieses e é mais fácil de estudar, né? Medir coisas quando a gente controla mais o grupo. O que é muito ruim, porque a gente acaba deixando de lado os outros níveis que mais precisam. Que também precisam a nível de evidência. Então, muito legal é que a PACT ela foi testada considerando os níveis 2 e 3 de suporte, e sim, ela então é viável, ela é adequada para todos os níveis. Pessoal, apesar da Priscila parecer ter 20 e poucos anos, né, ela já está indo para o pós-doutorado. E vocês veem que ela domina bastante bem. Priscila, conta um pouco sobre esse projeto de pós-doutorado, né? E pra gente dessa trilha que você tá... a gente tá pegando a coisa aí muito no momento de início. Então é super interessante, né? Isso. Um testemunho mesmo, né? Desse nascimento. Isso, perfeito. Então, acho que eu vou... Bom, obrigada pelos 20 e poucos anos. Bom, então, assim... Um pouquinho da trajetória da PACT, né? Então, a Lizzie, né? Eu conheci ela, ela estava recém morando no Brasil, ela é lá do Reino Unido, e ela conhecia, então, essa equipe de pesquisadores lá da Universidade de Manchester, conhecia a PACT, e quando ela me contou sobre a PACT, quando ela me falou, a gente estava ali inserida no Instituto de Psiquiatria, onde a gente tem várias pesquisas relacionadas ao autismo, e a gente tem um ambulatório lá, que é o Protea, né, que a gente acompanha muitas crianças e famílias para o diagnóstico, e uma das coisas que a gente mais ouvia, e mais ouve, na verdade, é essa necessidade dos pais de se sentirem mais preparados para lidar com a criança, deles poderem também ser ativos nesse processo, de como que tem sido essa luta por famílias que tentam acesso a diagnóstico, a intervenções, e muitas vezes ficam anos e anos em fila de espera e não conseguem, porque quando a gente pensa numa lógica de uma intervenção que é 1 para 1, ou seja, um terapeuta para uma criança que tem um quadro de neurodesenvolvimento, quando ela entra por um cuidado, ela vai demorar muito tempo para sair, né? E se eu tenho uma lógica de cuidado de um terapeuta para uma criança, para ser especializado, a gente não tem como dar conta dessa demanda, né? Não existe nem profissional suficiente para isso, né? Os serviços não dão conta. Então, o que acontece é que as filas de espera começam só a aumentar, e muitas famílias ficam sem acesso. E também é muito custoso para algumas famílias e também fica sem acesso. Perfeito. Também. Então, ou aquelas famílias que precisam de um plano de saúde, às vezes até entrar com um processo de judicialização, enfim, são muitas questões envolvidas aí. E aí, quando eu ouvi a PACT, eu entendi a lógica da PACT, eu falei, nossa, isso vem suprir muitas das necessidades que as nossas famílias e os nossos serviços têm. A gente precisa trabalhar com isso. Deixa eu entender um pouquinho mais sobre isso. Então, eu e a Lizzie fomos nos debruçando, fizemos o treinamento lá com o pessoal da Universidade de Manchester, na intervenção, nos debruçamos a estudá-la. E aí, então, a gente fez o primeiro estudo, que foi para traduzir todo o material para o português. Isso lá em 2019 a gente começou. Então, traduzimos todo o material para o português, né, com toda a lógica de tradução de material. A científica, ela segue também um rigor metodológico, né? Adaptação cultural, validação. Então, nós fizemos aí a aplicação da PACT em várias famílias, entrevistamos famílias e profissionais. A gente fez todo um estudo grande que foi publicado na revista Autism. Então, quem quiser também, tiver curiosidade de pesquisar, para fazer a validação dela para o Brasil. Então, isso foi feito. E aí, no início de 2024... nós fizemos um segundo treinamento com o pessoal do Reino Unido, que era para nos tornarmos treinadoras da intervenção. Então, a gente tinha feito um treinamento para ser aplicadora com famílias, e a gente fez esse treinamento para se tornar treinadora de novos profissionais. E assim, a gente fundou a PACT Brasil no início de 2024,
para começar a formar profissionais que, quando ouviam sobre o método, vinham a falar, nossa, mas eu também quero aprender, mas, né, faz o treinamento. Então, a gente fundou a Pact Brasil para começar a treinar profissionais aqui no Brasil. Então, a gente já treinou, acho que foram 8 ou 9 turmas de 2024 para cá, né? A gente abre algumas turmas aí esporádicas de treinamento, geralmente a cada 2, 3 meses a gente abre. E é exclusiva para psicólogos ou tem outros profissionais? Psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais Perfeito. podem treinar. E aí, então, a gente veio treinando, o que gerou uma grande autonomia para a gente para fazer um estudo maior, que é o meu estudo do pós-doutorado. Porque agora nós, né, óbvio, nós somos uma franquia da Pact do Reino Unido, então a gente tem um vínculo com eles, mas como agora nós somos treinadoras, isso diminuiu muito o custo, né, para que a gente possa treinar novos profissionais aqui no Brasil. Então, para fazer o treinamento com a gente acaba sendo, né, um custo muito menor em reais do que pagar em libras, enfim. E essa foi a grande vantagem. E aí a gente também tem autonomia a nível de pesquisa para formar profissionais da rede pública para ser aplicador da Pact nos serviços, conforme eles já funcionam, para que a gente consiga fazer, que é o meu projeto de doutorado, um estudo híbrido de implementação e efetividade da Pact. O que é um estudo de implementação e efetividade? Então, quando eu tenho uma intervenção, como eu comentei, que ela já tem uma boa eficácia documentada, eu preciso avaliar se, para eu colocar ela num novo cenário, como o SUS do Brasil, eu vou ter grandes desafios, se ela vai trazer os mesmos benefícios, né, se realmente vai atingir as melhorias que a gente espera. Então, a gente vai aplicar, nós estamos treinando aproximadamente 70 profissionais pelo Brasil. Então, nós temos serviços como CAPS Infanto-Juvenil, temos a PAIS, temos SER, né, que é o Centro Especializado em Reabilitação, de diferentes municípios do Brasil, em que nós vamos treinar os profissionais, estamos já treinando, para aplicarem nas crianças que os serviços já atendem, nas famílias. E aí a gente vai avaliar, então, quais obstáculos tiveram e os efeitos e a manutenção de eficácia. E Priscila, os profissionais que queiram procurar para se especializar na Pact, aonde procurar, também o que estudar, se quiser conhecer um pouco mais sobre a Pact, indicações, né, do que pode... Perfeito. Bom, então, nós temos um site, www.pactbrasil.com.br, então ali já tem bastante informação. O próprio site da Pact do Reino Unido, que é www.pacttraining.uk.com, alguma coisa assim, ou .co.uk, acho que é isso. Ele é ali tem muita informação. No site da Pact do Reino Unido, eles têm uma aba que chama Publicações. Lá tem todos os artigos científicos que foram publicados ao longo do tempo sobre a Pact no mundo, né? A Pact, inclusive, também já foi adaptada e validada para o sul da Índia, então eles têm no Paquistão, na Índia e no Paquistão, tá? Ali no sul da Ásia. Então, ali tem todas as publicações. Então, a gente tem um Instagram também, que a gente posta bastante informação, né? A editora Hograph do Reino Unido, ela é quem detém os direitos autorais do manual da Pact, que nós traduzimos também para o português. Então, eles vendem o manual em português, só que é a Hograph do Reino Unido, que não é publicada com aqui, enfim, são questões burocráticas. Mas, então, quem quiser, por exemplo, adquirir o manual da Pact apenas, pode adquirir pelo próprio site da Hograph lá do Reino Unido, ou quando faz, né, a inscrição para formação com a gente aqui no Brasil, ganha esse manual. E o manual em inglês ou português? O manual é em português, ele está todo traduzido para português. Todo o material teórico da Pact já está traduzido para o português. O treinamento que a gente dá também é em português. E o treinamento demora quanto tempo, mais ou menos? Então, o treinamento, ele é um processo de formação. Então, o aluno, ele tem o que a gente chama de nível 1, que é uma parte teórica, que é um e-learning. Então, é um ensino dirigido digital, em que ele assiste alguns vídeos e responde algumas perguntas em quiz para ir entendendo sobre o método. Lê alguns textos, lê o manual.
Depois a gente tem o que a gente chama de nível 2, que é um treinamento prático. Esse treinamento prático, eles são 16 horas. A gente geralmente divide em 4 períodos de 4 horas, comigo e com a Lizzie. É um treinamento online, apesar dele ser prático, ele é online. Então, isso facilita muito para pessoas que não são de São Paulo, Então não né? é presencial. Não é presencial. Ele é síncrono, ao vivo, Sim. mas ele não é presencial. Porque nas plataformas a gente divide a turma em grupinhos e para fazer roleplays. Então a Sim. gente ensina a aplicação, Importante. porque o método de aplicação da PACT ele é muito particular. A gente trabalha o tempo todo com o cuidador, porque lembra, o nosso objeto de intervenção não é a criança, é o cuidador. Sim. Perfeito. Né? Então, o que a gente faz, né? A gente usa técnicas de questionamento em cascata, afunilamento, para levar o cuidador a ter insights. A gente em nenhum momento diz ao cuidador o que fazer ou não fazer. A gente pega um vídeo que foi filmado, então a gente filma a criança e o cuidador brincando por 10 minutos no início da sessão. Depois esse vídeo é assistido na íntegra pelo cuidador e pelo terapeuta. E o terapeuta vai utilizar pequeníssimos trechos desse vídeo para ir fazendo perguntas para guiar o cuidador a ter uma observação mais sensível e apurada de como a criança se comunica e de como ela manifesta os seus interesses, de como ela brinca, de como ela interage, tá? Interessante. Então, a gente usa técnicas específicas de questionamento em cascata, não diretivas, né, de ensino, e sempre pautado no positivo. Então, o terapeuta não seleciona trechos do vídeo em que está acontecendo algo que não deveria acontecer. Na verdade, a gente seleciona trechos do vídeo em que a interação está acontecendo, mostra para a mãe e pergunta para ela, por exemplo, o que você acha que facilitou isso acontecer? O que você estava fazendo neste momento da interação que facilitou essa interação de acontecer? Né? Então, é só um exemplo. Então, como são técnicas específicas de entrega, não é só uma psicoeducação ou um treinamento direto, a gente faz todo um treinamento prático no nível 2, são roleplays. Depois, esses alunos, né, em formação, eles ficam com uma atividade prática para fazer em casa, que é avaliar a fidelidade de entrega de uma intervenção de uma terapeuta, para avaliar se todos os pontos da intervenção estão presentes, todo o método. Depois, a gente tem supervisões em grupo individual de aplicação da PACT em um caso clínico. Então, a gente pede para que os alunos apliquem a PACT em um caso, né, clínico, e nós vamos dar supervisões em grupo, individuais, até que esses alunos atinjam o que a gente chama de fidelidade de entrega. Como ele é um método baseado em evidência, ele é um método estruturado, né? Então, apesar dele ser muito sensível e individualizado para cada díade, porque a gente vai trabalhar ali com os pais aquilo que acontece na interação particular dessa díade, né? Ele é estruturado e ele segue um método de entrega que precisa ser respeitado, porque é isso que traz evidência, né? Que é essa lógica da não diretividade no ensino dos pais, como a gente trabalha sempre com o positivo para manter o engajamento dos pais, como que a gente trabalha com os pais para superar os obstáculos na prática diária em casa dessas estratégias, né? Porque mais importante do que as sessões com o terapeuta é como que aquele cuidador vai colocar em casa, em prática, aquelas estratégias. Muito bacana, Priscila. Muito interessante mesmo, né? Um método impressionante, acho que uma ideia incrível, né? Dos pesquisadores originais e de vocês estão dando essa continuidade aqui no Brasil. Sim, sim. De forma muito legal. Priscila, eu vou te pedir para deixar um espaço para você, dar um recado aí para o público e até contar onde as pessoas te encontram, então, depois para falar o arroba, né, do PACT, o site direitinho. Tá bom. Então você tem um tempinho. Legal, obrigada, gente. Bom, primeiro eu agradecer vocês pelo convite, é um prazer poder falar. É o meu projeto, meu neném, né? De vida, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, tenho muito orgulho da minha parceria com a Elizabeth Shepard, que é uma pesquisadora brilhante. E que, nossa, trouxe, assim, muita profundidade na minha capacidade de fazer ciência. Bom, então convido todos, né, a conhecerem mais sobre a PACT,
a lerem mais sobre os artigos científicos que a gente tem de evidência no mundo, que trazem as características essenciais de uma intervenção para o autismo, principalmente no que diz respeito ao respeito à neurodiversidade e à construção muito baseada nas necessidades da comunidade autista e não só naquilo que é esperado dentro de um padrão típico de funcionamento. Então, a gente tem muitos estudos no mundo que mostram altos índices de transtornos como ansiedade, depressão, ideação suicida em autistas quando adultos, né? Exatamente por essa necessidade e tentativa de camuflagem do seu comportamento, da sua forma de ser no mundo. Então, acho que a PACT, ela foi desenvolvida dentro desse contexto e hoje conta, inclusive, com todo um grupo de consultoria de pessoas autistas e familiares para que o método sempre seja refinado para ser neuroafirmativo. Então, a ideia é poder, de fato, dar apoio para esse desenvolvimento, ao invés de tentar inserir a criança num comportamento típico esperado socialmente, o que traz muitos impactos de saúde mental ao longo prazo para esses autistas. Então, convido bastante o pessoal a estudar, ler sobre a neurodiversidade, sobre intervenções baseadas em evidências. E, né, a gente tá disponível também para guiar nesse processo, quem quiser. Sim, aí você falou do site, né, Isso, a gente da tem o PACT, site e as suas redes sociais e as também, redes se você puder sociais. falar aqui para te Isso. seguirem, tudo. Sim, então a gente tem o @PactBrasil, Tá. tá? Lá no Instagram a gente posta bastante informação, então ali é uma ótima fonte também Sim. de informação, tá? E eu tenho o meu pessoal também, né, que é @PriBGG, que ali eu também uso bastante para divulgação científica. E a gente tem o Instagram do Florear, que é o projeto da Lizzy, sim. né? Quem quiser também seguir é o @Florear, ali também tem bastante conteúdo importante. E queremos trazer a Lizzy aqui também Opa, em com alguma outra certeza, oportunidade, ela Priscila. virá com todo prazer. Sim. E você vem com ela junto para, né, assim, abrilhantar aqui o programa, que eu acho que vai ser muito rico. Sim, dúvida. queríamos agradecer mais uma vez pela sua presença, Imagina. né, por esse tema inovador, né, que eu também Inovador e não muito conhecia, interessante, né, muito Priscila? interessante, Muito e rico. precisa ser divulgado, né? Isso, agradeço. Precisa ser divulgado. É isso aí, pessoal. Então, olha, sigam aí o Boop Talks nas redes sociais. Esse programa vai na íntegra pro YouTube, pro Spotify. E você também acompanha no Instagram e no TikTok também os cortes, os melhores momentos. Tá bom? É isso. Curtam o programa, compartilhem e sigam a Priscila aí nas redes sociais também, que ela é muito fera. Um abração para todos. Um abraço.